Oi, eu sou Tarcísio Henrique, o Ciso, e hoje ela, a mãe dos deuses, dos gigantes e dos titãs, a mãe de todos os bens e de todos os males, a mãe das virtudes e dos vícios. Ela é filha de Caos, irmã de Nix, a noite, de Eros, o amor, e de Tártaro. Ela é mãe e esposa de Urano, o céu, e de Pontos, o mar. Então, com vocês, Gaia, também chamada de Geia, a terra, a irresistível deusa de curvas generosas feitas de colinas suaves, vales profundos, montes e montanhas. Então, delicie-se com Gaia. No início, era o Caos. O Caos era uma entidade primordial, sem forma, sem ordem, mas cheia de energia. O Caos sozinho gerou Gaia, a Terra. E Gaia sozinha gerou Urano, o céu, Pontos, o mar e Oreias, as montanhas. Portanto, Gaia, a Terra, é mãe do céu, do mar e das montanhas. Bom, mas quando Urano gerou Gaia, ele gerou também Tártaro, que é a região mais profunda do reino de Hades, gerou Nix, a noite, gerou Érebro, que é a escuridão profunda, e gerou Eros, o amor, que é o princípio da atração universal. O Eros não era ainda esse tipo de amor que existe entre as pessoas, não. O Eros era a força que faz tudo se unir. Ele faz seres diferentes gerarem outros seres também diferentes. O poder de Eros de fazer tudo se atrair era irresistível. E Gaia, sob a influência de Eros, passou a sentir uma necessidade incontrolável de ter alguém. Então, a Gaia vai se unir com dois de seus filhos, Urano, o céu, e Pontos, o mar. E também se unirá com o seu irmão Tártaro. A força de Eros, além de deixar Gaia cheia de desejo de se unir a alguém, fez a mesma coisa com Urano, o céu. Então Urano, sob a influência de Eros, não resiste às curvas e ao relevo sinuoso de Gaia. Bom, então Urano passa a cobrir incontrolavelmente Gaia sem descanso. Urano, ele não queria apenas ser o amante de Gaia, ele queria dominá-la totalmente. A Gaia, ela gemia com as investidas desvairadas de Urano, o céu, e como não podia ser diferente, depois de um tempo, a Gaia começa a sentir o ventre inchar. Então a Gaia deu à luz a 12 filhos, os chamados Titãs e Titânides. Eram 6 meninos e 6 meninas. Mais tarde, Gaia e Urano gerarão também os 3 ciclopes, que eram gigantes imortais com um olho no meio da testa. Aliás, ciclope significa em grego olho redondo. E os hecatônquiro, que eram monstros com 100 mãos e 50 cabeças. Aliás, significa no grego antigo os de 100 mãos. Mas Urano, o céu, odiava todos os filhos que teve com Gaia desde o início. Eles nem bem vinham ao mundo e Urano já os colocava numa cova na terra, não permitindo que saísse de lá e nem que vissem a luz do dia. Ou seja, Urano colocava e trancava seus filhos dentro de Gaia, não deixava que os filhos saíssem do ventre da mãe. E segundo Hesíodo, ele se alegrava com a sua obra maligna. Dos 12 filhos de Urano e Gaia, o caçula era o titã Cronos, que era o deus do tempo, que foi chamado pelos poetas como o mais terrível filho da Terra. O Cronos, ele não aceitava a situação em que sua mãe ficava sendo coberta pelo pai Urano o tempo inteiro. E não aceitava também que ele e seus irmãos ficassem presos no ventre da mãe. Bom, definitivamente, ele não aceitava a luxúria do pai. Então, o Cronos nem pensou quando a Gaia, a sua mãe, decidiu dar um basta às fortes dores que sentia por não poder parir seus filhos e ter que carregá-los no seu ventre. A Gaia, ela pediu ajuda à sua irmã
Nix, que é a noite, e juntas traçaram um plano. A Gaia pegou, retirou do seu peito um metal e fez uma foice. E a Gaia entregou essa foice a Cronos, que se escondeu com a ajuda de Nix. E à noite, quando Urano cobriu a mãe, o Cronos pegou a foice, segurou os testículos de Urano e zaz, mutilou, capou o pai. Bom, o Cronos pegou os testículos de Urano e jogou no mar. Mas algumas gotas de sangue de Urano caíram sobre Gaia, a Terra. E aí nasceram os gigantes e também as Eríneas e as ninfas Melíades. Bom, e o esperma de Urano caiu no mar, nascendo, sabe quem? Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Dizem que quando Afrodite, vindo do mar, pisou a terra pela primeira vez, surgiu a rosa. E a cada passo dela, outra rosa nascia. Após a queda de Urano, o Cronos ficou no controle do mundo. Bom, ele libertou todos os seus irmãos, só que o Cronos, ele passou a temer os seus irmãos e ficou com medo que eles fizessem o mesmo que ele fez com o pai e assim ele perdesse o poder. Então ele acabou prendendo os irmãos de novo e incluindo agora os seus outros irmãos, os Ciclopes e os Hecatônquiros. E isso deixou Gaia revoltada, porque ela não aceitou essa atitude tirânica de Cronos. Então, novamente, Gaia esperou a hora de agir. E agora contra Cronos, o próprio filho. Então, estava lá Cronos no seu controle do mundo. Ele se achava o poderoso. E, na verdade, era mesmo. Mas uma coisinha deixava ele inseguro. É que o pai dele, Urano, o tinha advertido de que um de seus filhos tomaria o seu poder. Bom, o Cronos, com medo disso, passou a devorar cada filho que ele teve com sua mulher, Reia, assim que eles nasceram. Aí chegou a hora da vingança de Gaia. O que ela fez? A Gaia, quando nasceu o último neto, filho de Reia e Cronos, ajudou Reia a salvar o filho. E quem era ele? Quem? Zeus. Bom, Reia e Gaia, assim que Zeus nasceu, esconderam o menino numa caverna bem distante e entregaram a Cronos uma pedra no lugar. Lá na caverna, o Zeus foi amamentado por uma cabra, a Ix, da ninfa Amalteia. Dizem que essa cabra era tão feia, mas tão feia, que os titãs pediram que a sua mãe, Gaia, a escondesse. E acabou que essa cabra escondida amamentou Zeus. E quando a cabra morreu, o Zeus a transformou na constelação de Capricórnio. Bom, o Zeus foi criado e salvo longe do pai. Aí ele cresceu forte com o leite da cabra, se preparou para voltar e pegar o lugar de Cronos com a ajuda de Gaia. Bom, a Gaia, para ajudar Zeus, aconselhou ele a libertar os Ciclopes e os Hecatônquiros, para que juntos eles pudessem derrotar Cronos. E assim Zeus fez, e aí começa a famosa Guerra dos Titãs. Aliás, como agradecimento por terem sido libertos, os Ciclopes deram a Zeus o poder dos raios. Gaia também se relacionou e teve 5 filhos com seu outro filho, Pontos, o mar. Bom, ela teve Ceto, que em grego significa monstro, porque era assim que os gregos se referiam às baleias. Se lembra de biologia? Qual é a ordem das baleias? Uns cetáceos. Bom, também teve Euríbe, que é a deusa da fúria e da violência do mar. Teve Nereu, que é conhecido como o velho do mar e que possui o dom da profecia. Talmante, que é o pai da Íris, a deusa do arco-íris e mensageira dos deuses. E por fim, Forces, que é também uma divindade do mar e que teve filhos monstruosos, entre eles as górgonas. Inclusive, alguns dizem que ele é o pai das sereias. Gaia e Pontos se relacionaram apenas uma vez, mas foi uma relação bem tranquila.
Gaia também teve filhos com seu irmão Tártaro, que é o lugar mais sinistro do reino de Hades. Com o Tártaro, Gaia só teve filhos monstros, e entre eles, talvez o monstro mais terrível de todos os tempos, o horrível Tifão, também chamado de Tufão, que é a personificação dos ventos fortes e violentos. Aliás, por isso falamos que quando deu um vento forte, que passou um tufão. Atena, a deusa virgem, tinha certa vez se aproximado de Hefesto, o deus ferreiro, porque ela estava interessada nas armas que ele fabricava. Mas quando ela se aproximou de Hefesto, ele estava se sentindo rejeitado por Afrodite, sua esposa, e estava cheio de desejo sexual. Então ele persegue Atena, mas ela foge, e o Hefesto corre atrás dela, e Atena foge, e ele corre atrás, e Atena foge, e finalmente ele consegue agarrá-la. Mas Atena não permite o ato sexual, mas o Hefesto insiste, e nessa luta o Hefesto acaba ejaculando na coxa de Atena. Aí Atena fica revoltada e fica com nojo, e se limpa e faz o sêmen cair na terra. Aí Gaia, a terra, imediatamente ergue uma criança e entrega a Atena. Era Erictônio, que acabara de nascer. Atena tornava-se, assim, a mãe virgem. Acontece com Gaia e Urano a primeira hierogamia. Hierogamia é a união entre divindades, ou seja, um casamento sagrado. E Gaia, nesse caso, é o princípio feminino, aquela que suporta, que acolhe a todos. Enquanto Urano é o princípio masculino, aquele que fecunda. A chuva seria o esperma de Urano, fecundando Gaia, que é a Terra. Aliás, Urano em grego significa o que cobre, o que envolve, ou seja, o céu. Urano em romano é Coelos, que no português dará céu. Gaia é a deusa cósmica. Lembre-se que cosmos significa ordem. Então Gaia é aquela que vai criar tudo, ou seja, vai dar ordem ao caos, pois tudo já estava lá no caos, só que de maneira desorganizada. Portanto, Gaia é entidade com o poder de tudo criar, de tudo organizar. Mas também Gaia é o poder de receber a todos depois da morte. Bom, é importante não confundir essa terra como sendo somente o solo que pode ser cultivado, que tem relação com a fertilidade. Para essa terra cultivável, temos Deméter, que é a Ceres para os romanos. Aliás, daí que vem a palavra cereal. Gaia, ela é mais do que isso. Gaia é a criação primordial, é a mãe de tudo, é a fonte criadora de onde tudo vem. Gaia tem como características a doçura, a submissão, a firmeza sensata e duradoura, além da humildade, que, aliás, etimologicamente está ligado à palavra humus, que é terra fértil, e também de homo, homem, que igualmente provém de humus, terra de onde o homem foi modelado. Bom, por fim, temos a hipótese de Gaia, que é uma hipótese da ecologia que propõe que a biosfera e os componentes físicos da Terra estão ligados intimamente, formando um complexo sistema que interage entre si e que busca manter-se em equilíbrio. É como se a Terra fosse um organismo vivo e que reage à ação de tudo, incluindo aí os homens. Bom, se informa sobre isso, que é muito legal. E obrigado por chegar até aqui no vídeo. Não esquece de deixar seu like se curtiu, compartilha, se inscreve no canal se não for inscrito, e se já for inscrito, não esquece de apertar o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. Ó, e gratidão. E vamos acabar com Rita Lee, que diz: estou no colo da mãe natureza, ela toma conta da minha cabeça. É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar. A mamãe não dá sobremesa, tá bom? Beijão, fui, tchau!